Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos os irmãos, a todo o povo de Deus espalhados nos quatro cantos da terra, nos quatro continentes. Bendito seja o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o tema é Mocotó. Mocotó, pastor? No bom sentido. Hoje o tema é o mundo dos mortos, né? E o que é que a Bíblia fala, revela sobre o mundo dos mortos? Então, um texto, esse tema também é um tema polêmico. E eu tenho assistido muitos vídeos, tenho lido alguns livros, tenho tanto no YouTube como no Google, também livros, e na teologia sistemática, dos bons teólogos. Mas também, nesses últimos dias, né, surgiram diversos pensamentos, né, dentro desse tema, mundo dos mortos. E há divisões, há divergências, os debates estão aí acirrados, né, com professores, com teólogos renomados, de bons conhecimentos. Aí no YouTube a gente conhece bastante. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, o que é o mundo dos mortos? Na escatologia consumada, eu creio numa boa parte, eu concordo com eles em praticamente, vamos dizer assim, em termos de porcentagem, 90% na escatologia consumada. E não concordo praticamente em 3 pontos. É justamente esse, o inferno, o mundo dos mortos, a alma, e a alma eles acreditam que ela morre, e o diabo. E o diabo é apenas um adjetivo de acusador. Então, esses 3 temas eu não concordo. Respeito, né, o ponto de vista, o modo como eles ensinam, né, acho legal, acho bacana, mas eu não concordo, eu discordo em certos pontos. E em se tratando, né, quando eles colocam alma, porque no meu ponto de vista, no meu entendimento, alma é mesmo que espírito. Então a alma, ela não morre, né? Porque quando a gente vai examinar, apurar um pouquinho, esticar um pouquinho a mente para entender um pouco, porque nenhum ser humano que possui uma alma, nenhum ser humano, ele é dono da verdade. Ele é o dono da verdade absoluta. A verdade está em Cristo, a verdade é Cristo, e Cristo, através das Escrituras, né, ele pincelou, né, ele deu um pouco de entendimento a alguns, né, e a outros ele não quer revelar, não quis revelar. Então, é como Pedro, quando olhou as cartas de Paulo, ele viu lá e disse que é de difícil entendimento. É difícil. Ele olhou e viu a escatologia de Paulo. Pedro disse que era quase impossível deduzir o que era aquilo. De difícil entendimento.
Então, a escatologia consumada diz que a alma, o psique, ela morre. E no meu ponto de vista, a alma não morre. A alma é imortal. Quando você vai examinar um pouquinho o grego, eu tenho ali uns livrinhos ali de grego, uma bibliazinha grega, algumas coisinhas básicas. E você percebe que o psique, a alma, dependendo do contexto, ela é vida, ela é o sangue, ela é o pensamento, ela é a inteligência, né? Ela é o eu, ela é a própria pessoa, a alma que pecar, esta morrerá. Está falando da pessoa, do indivíduo, do ser humano completo, e por aí vai. Certo? Então, em alguns contextos, você pode ver que a alma sente emoção, mas o espírito também sente. E que em outros textos, a alma é espírito, é o espírito. A alma não é só isso aqui. Sopro de vida, a respiração. Isso quando morre? Não, não é isso. Certo? A alma é a parte espiritual do homem. A alma é a parte, é o nepsh, do hebraico, a parte espiritual do homem. Ok? Então o texto que nós vamos dar início, eu vou apenas citar algumas coisas, não vou entrar no mérito da teologia, porque apenas eu vou dar o meu parecer. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, mata o corpo e não pode matar a alma. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Aquele vale do Rinom, aquele lixão que ficava lá em Jerusalém, numa cidadezinha lá, onde sacrificavam até crianças, jogavam vivas, oferecendo a Moloque. Isso qualquer estudante de escola dominical curioso sabe disso. Esta palavra inferno, né? Que a escatologia consumada traduz toda sepultura para inferno, aonde as testemunhas de Jeová também traduz desta forma. Inferno é sepultura. A doutrina adventista também traduz inferno para sepultura, ainda que os teólogos adventistas, eles creem em um inferno, mas numa punição futura, né? Mas o próprio Cristo disse que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos caídos, Satanás e os demônios. Então, mas Satanás não é um ser na teologia, na escatologia consumada. É apenas o inferno. Satanás, ele é um adjetivo, é o acusador. Ele não morre porque ele não existe. Certo? Então vamos para cá. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, esta palavrinha destruir no grego, ela tem uma conotação um pouco diferente de destruir no português.
Mas eu não quero entrar nesse mérito agora, né? Esse destruir não é aniquilar. Não é aniquilar. Então, o corpo, ele vai à sepultura. A alma, o espírito, a parte espiritual, certo? Vai para os que vão ser punidos, vai para um lugar chamado Hades. Hades, que é o mundo dos mortos. Hades, que no hebraico Sheol, o mundo subterrâneo, como lugar dos mortos. Agora, eu quero apenas chamar a sua atenção de que quando Cristo morreu, ele foi ao Hades. Parece até loucura, né? Isso também divide os teólogos, a teologia, as igrejas, os seminários, etc. e tal. Então divide. Cristo foi ao mundo dos mortos. Alguns dizem que Cristo, assim que morreu, ele foi ao Pai. Ele foi direto para o céu. Mas ele disse lá em Maria Madalena, não me detenhas, ainda não fui para o meu Pai. É polêmico, mas tudo bem. Então, o Hades, que é o mundo subterrâneo, como lugar dos mortos. Então, outro texto, além de Mateus 10, 28, um texto que nós podemos ver aqui é Lucas. Lucas, capítulo de número 16. Lucas, capítulo 16. E a partir do versículo de número 19. 16, 19. Aonde muitos dos teólogos que eu já ouvi dizem que isso aqui é uma parábola. Já uma boa parte também diz que isso aqui é uma história, com H maiúsculo, história de verdade. Eu também já ouvi que Jesus estava falando, um amigo meu, um pastor, um teólogo também, pregador, e ele disse que esse texto aí, Jesus está contando a história de Lázaro. Lázaro, que morreu e foi lá ao paraíso. Jesus conta a história de Lázaro. Aquele que o irmão de Marta e Maria, que passou 4 dias morto e já estava a carne podre. Mas tudo bem, vamos esquecer isto. Vamos voltar para cá. Então, Lucas capítulo 16 e o versículo 19 diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia de luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Então o amigo disse que esse Lázaro aí era o irmão de Marta e Maria. Jesus contou a história dele lá no inferno. Estes ensinava a comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha bem, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Um foi levado para o seio de Abraão e o outro foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água
e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Alguns pegam aqui, né, alguns teólogos do aniquilamento, e diz como é que pode, no inferno, no lugar espiritual, né? O cara tem dedo, tem língua. Mas tudo bem, lembre-se que isso aqui Jesus contou essa história, certo? Para chamar a atenção dos discípulos, que eles passassem essa história também, é tão verdade que ficou escrita, para mostrar uma realidade. Toda parábola, ela traz um pano de fundo. Mesmo sendo uma parábola, ela tem uma realidade existente naquela história, naquela parábola. Essa não é diferente. Esta não é diferente. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. Abismo. Isso aqui é lugar de demônios. Abismo. Nós vamos ver isso. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu então: eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ok? Então, o mundo dos mortos. Aqui é um texto polêmico. Talvez eu seja mais um, né, a citar isso aqui. Uma boa parte crê, outra parte também não vai crer. E o que acontece? O que acontece? O mundo dos mortos, para quem defende o aniquilamento da alma, né? O que a alma morre, ou seja, a alma vai também para a sepultura, que a alma é o psique, o pensamento, a memória, e se apaga. Para quem crê nisso, esse Mateus 24 e Mateus 10, 28 é um versículo abençoado para quem crê dessa forma. Mas para quem não crê como eu, acredito que a alma não morre, que a parte espiritual do homem que sobrevive após a morte, ela se separa do corpo, também Mateus 10, 28, também dá margem para dizer que a alma sobrevive. Mata o corpo e não mata a alma. Da mesma forma, Lucas 16, certo? Jesus estava contando uma história, e apresentando ali para eles uma realidade pós-morte. Então, lá nós encontramos o Hades, que vem do hebraico Sheol, o mundo subterrâneo como lugar dos mortos. A gente viu em Lucas, né? Lucas capítulo de número 16 e o versículo de número Lucas 16, versículo 23. No Hades, onde estava sendo atormentado. Então, lá no Hades, que é o mundo dos mortos, aonde... Deixa eu salientar aqui um ponto. Até antes da ressurreição de Cristo,
todo aquele que morria do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, todos eles que morreram, o seu espírito, a sua alma ia para o mundo dos mortos, para o Hades, mundo dos mortos, ficava lá, tipo cadeia, uma prisão, né? E preso na morte, neste mundo. E também estava lá o seio de Abraão. O seio de Abraão também ficava no Hades, no mundo do morto, no mundo espiritual. E os ímpios da antiga aliança, do Antigo Testamento, eles iam também para um lugar de tormento chamado Guiena. Guiena, que nós vamos ver daqui a pouco. Então esse Hades, que é o mundo dos mortos, onde ficava Abraão, Isaac, Jacó. Veja que ele foi para este mundo dos mortos, no Hades. É uma região, era um lugar. O seio de Abraão ficava lá. O seio de Abraão no Hades. E depois, Jesus, quando ressuscitou, levou cativo o cativeiro e tirou eles deste lugar. E o transportou, né? Ressuscitando e transportando para as regiões celestiais. Saíram do Hades, do inferno, do mundo dos mortos e foram para as regiões celestiais. Voltando para cá, então, Hades também é um lugar personificado. Personificado de um lugar do mundo dos mortos. Podemos ver isto aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 13 e o versículo de número 13. 13. E realizava Apocalipse, capítulo de número 20. Capítulo 20 e o versículo de número 13. 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades que é personificado aqui, né, como se fosse uma criatura, um ser, né, alguém, né, algo que pudesse entregar, né, alguma coisa. Então, o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades também entregaram os mortos. Alguma versão traduz a morte e o Hades aqui por inferno, mas é Hades, mundo dos mortos. Então, podemos ver isto aqui, certo? Em Mateus, olha o que aqui diz Mateus. Mateus, capítulo de número 11. Mateus 11 e o versículo de número 23. Mateus 11, 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades? Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido... Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Então, olha a expressão de Jesus. Então, Jesus não iria falar assim, aleatoriamente. Né? Olha que ele diz uma coisa, mas com sentido na outra. Você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades, até o mundo dos mortos? Será que Jesus tinha entendimento de mundo dos mortos? Será que Jesus tinha entendimento de
punição, de sofrimento espiritual para dizer estas coisas, né? Falar de Hades, será que Hades, inferno, é sepultura? Simplesmente sepultura? Se for só sepultura, irmão, fica uma coisa assim meio ilógica. Por quê? Porque você pode pintar, bordar, fazer o que quiser, morreu, acabou-se. É isso que é isso que Jesus estava ensinando? Era isso que Jesus queria dizer? Mas vamos ver outro texto. Mateus ainda 16. Mateus 16, versículo de número 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do Hades não poderão vencê-las. Então, essas portas são portões no linguajar grego, na língua grega, certo? São portões do Hades, não poderá vencer a igreja de Cristo. Então, será que Jesus estava falando besteira, abobrinha, história de carochinha? Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do mundo dos mortos, da morte, do inferno, do mundo dos mortos, não poderão vencê-la. Será que ela iria ficar sempre fechada, ou Cristo iria abrir esses portões e libertar os salvos, os eleitos? Vamos ver outro versículo que está lá em 1 Coríntios, vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 15. 1 Coríntios 10, 15. 1 Coríntios, não é 1 Coríntios, perdão, é Lucas 10, 15. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até ao Hades, até o mundo dos mortos. Atos. Veja que Jesus toca nesse assunto. Atos, capítulo 2. Jesus fala abertamente. Versículo de número 27. Atos 2, 27. Jesus sempre aqui e ali dá um toque aos discípulos, desperta os discípulos para a realidade de um mundo pós-morte. Senão ele não teria dito aquilo: não temei aquele que pode matar o corpo e não pode mais fazer mais nada com a tua alma. Mas para os que creem, né, no aniquilamento, na morte da alma, ele disse: não, mas aquilo ali ele vai lançar Jesus estava falando, né? No Vale do Rinom, naquele lixão lá de Jerusalém, como já falei. Não, tudo bem, Jesus trouxe a imagem daquele vale, daquele crematório, daquele lixão, né? Daquela fornalha, né? Que ele trouxe aquela imagem, mas para contar uma história verídica, algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Capítulo 2 de Atos, versículo de número 27. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu não me abandonarás no sepulcro. O meu corpo não vai ficar no sepulcro. Ele está falando do corpo, não está falando da alma. Ele está falando que o corpo dele vai ficar no sepulcro e não vai ver a decomposição, certo? Então, o corpo aqui ficaria no sepulcro. É tão verdade que Cristo, o corpo dele, não viu corrupção. Ele ressuscitou ao terceiro dia,
intacto, né? Num corpo que foi transformado em glória. Bendito seja Deus. Agora o versículo 31. O que é que ele diz, versículo 31? Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Não foi a alma de Jesus, não foi o Espírito de Jesus que ficou no sepulcro, mas o corpo não viu decomposição. Deus não permitiu que o corpo de Jesus não sofresse decomposição. Porque lá em Lucas 23, e o versículo 43, diz que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O corpo ficou aqui, no sepulcro, né? Embora que tenha sido ali, a gente fala sepulcro, mas embora que ele tenha ficado ali numa brecha, né, de uma rocha ali, que eles colocaram ali aquela pedra, né? Então, numa caverna, numa pequena caverna que servia de guardar corpos dos mortos. Então, ele diz, prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo, não a alma, não sofreu decomposição. Agora, 1 Coríntios, capítulo de número 15, lá no versículo de número 55, 55 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Né? Onde está, ó morte, a sua vitória? Porque quando Jesus ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem, dos que estavam no mundo dos mortos, quando ele ressuscitou, cumpriu-se, né, esta profecia, esta palavra: onde está, ó morte, a sua vitória? Então, a morte não conseguiu deter o Hades, os portões do Hades não conseguiu deter a Cristo, o Senhor da vida, né? Onde Pedro disse que ele foi lá e pregoou, né? E tanto ele pregoou como ele decretou a sua vitória, né, sobre a morte. Então, onde está, ó morte? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então, Jesus venceu esta morte. E Apocalipse 1, lá no livro do Apocalipse agora, capítulo de número 1 e o versículo de número 18. Sou aquele que vive, Jesus falando. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Embora que aqui seja um simbolismo, né? Podemos dizer uma alegoria, mas aqui tem algo real. Ele venceu a morte. Não é que ele está literalmente com a chave, com chaves, né, da morte ou do Hades. Mas ele diz: eu venci a morte, né? Estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Capítulo 6, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavalo chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, a morte, ela está sempre seguida do Hades, do mundo. A morte atrai
os espíritos, as almas, para o mundo dos mortos. Então, a pergunta que nós podemos fazer, você pode fazer, dizer, pastor, e agora? Depois da ressurreição de Cristo, o que é que acontece com os crentes, com os salvos, os eleitos? A alma dele ainda vai para o Hades? A alma dele, o espírito, vai para o mundo dos mortos? Para o inferno, não. Para o Hades, mundo dos mortos? Não. A nossa alma, a alma do eleito, a alma do escolhido, agora vai, quando morre, o nosso espírito, a nossa alma, o corpo, vai para o pó, de onde ele veio. Corpo, ele vai apodrecer, ele vai sumir, vai aniquilar-se, o corpo vai se aniquilar. Mas a nossa alma, que é eterna, que é a parte espiritual, o nosso espírito, ela vai ser revestida de um novo corpo. Ela vai ser revestida de uma nova roupagem. Ela vai se revestir de um revestimento. Ela vai deixar esta roupa, ela vai deixar esta roupagem, esta vestimenta aqui, vai deixar aqui nesta terra e vai se revestir de uma nova roupagem, de um novo corpo, né? Um corpo glorioso, incorruptível, imortal, que não peca mais, que não desobedece mais, que não morre mais. Amém? Então, pastor, como é que o senhor pode provar isso que você está falando? Então, há diversas passagens, mas eu quero citar apenas uma. Para a gente concluir aqui, capítulo 2 Coríntios, capítulo de número capítulo de número 5, 2 Coríntios 5, versículo 1. Leia comigo. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Sabemos que, se for destruída a temporária, essa carne que sustenta a tua alma, o teu espírito, essa habitação de carne terrena em que vivemos, se ela for destruída quando você morrer, seja de qual for a circunstância ou a situação em que você ou eu, né, em que o homem vier morrer, seja de que for, o crente, o salvo, né, o eleito, o nascido de novo, predestinado, que aqui é temporária. Olha o que aqui Paulo está dizendo no versículo 1. Este corpo que nós estamos aqui, ele tem um tempo de validade, ele vai voltar ao pó, mas temos uma habitação, certo? Temos da parte de Deus um edifício. Edifício é uma expressão de glória, de poder, de espantoso, glorioso, um corpo glorioso, um edifício, uma casa eterna no céu, né? Não construída por mãos humanas, mas o próprio Deus preparou esta casa. Você padece aqui, deixa esta roupa, este corpo, e se reveste de uma nova roupagem, de um corpo glorioso. E diz, enquanto isso gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celeste, desejando ser revestidos da nossa habitação celeste. A nossa habitação é de lá, está preparada, já está preparado o seu corpo celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, neste tabernáculo, né, nesta cobertura de carne, gememos
e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Oh, glória a Jesus! Para que aquilo que é mortal, este corpo, esta habitação, esta carne, este tabernáculo, que é mortal, seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós, os eleitos, os nascidos de novos, não iremos mais para este local, mundo dos mortos. A nossa alma não vai mais ter esse encontro, esse desprazer, né, de ir para o Hades, Agora, os desobedientes, os não salvos, né, aqueles que foram predestinados para a ira, quando morrem, a sua alma, o seu espírito, vai para o inferno, para o mundo dos mortos, um lugarzinho lá reservado, inferno, e serão punidos para todo o sempre. Olha que maravilha de versículo. Pois enquanto estamos nesta casa, neste tabernáculo, nesta cobertura de carne, né, neste envoltório, né, pois enquanto estamos nesta casa, que chama de casa, né, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa casa, da nossa habitação, né, do nosso tabernáculo celestial, para que aquilo que é mortal, isto que é mortal, seja absorvido pela vida. Vamos trazer a segunda parte, né, desse estudo muito bacana, muito bom, que foi apenas uma introdução, né, sobre o mundo dos mortos. Nós vamos falar ainda sobre o Gehenna, vamos falar sobre o Tártaro e Abissos. São palavras gregas que têm o seu significado no mundo dos mortos, ok? Então, compartilha aí, dá um joinha e me ajuda em oração. E, querendo Deus, voltaremos com o próximo estudo, dando continuidade ao mundo dos mortos, em nome de Jesus.